quero pedir-lhes que sintam que são desejados, que são escolhidos, que são os eleitos. Como nos é dito, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Mas o homem não acreditará nisso, não acreditará que é tão importante. Então, estamos falando agora do Senhor, o Criador do universo que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, esta noite tentarei convencê-lo de que você é o escolhido. O versículo mais polêmico de Eclesiastes, o mais contestado, é o versículo 11 do 3º capítulo. E Deus colocou a eternidade na mente do homem. No entanto, esse homem não consegue descobrir o que Deus fez do começo ao fim. Esta é a única vez nas Escrituras que a palavra é traduzida como eternidade. Na versão King James, é traduzido para o mundo. Os outros livros, digamos, Moffat, James Moffat. E ele traduz a palavra como mistérios. Para a mente do homem, ele designou mistérios. No entanto, o homem não consegue compreender o propósito de Deus do começo ao fim. Paulo chega e nos diz que esperou a plenitude dos tempos. E quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, clamando, Pai. E que nos seja dado a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele expôs em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos, para unir nele todas as coisas, tanto no céu como na terra. Agora, a palavra traduzida como eternidade ou mundo ou mistério é a palavra hebraica Olom. Agora, este é o único lugar em todo o livro onde é traduzido o mundo, a eternidade ou o mistério. E ainda assim, é usado centenas de vezes na Bíblia. A palavra é Olom. Aqui está um. E quando você for ao povo de Israel e eles perguntarem quem o enviou, simplesmente diga: Eu sou, me enviou a você. Este é o meu nome para sempre. A palavra para sempre é Olom. Quando você lê a palavra eterno nas Escrituras, no Antigo Testamento, é Olom. E você leu tudo isso, é Olom. Aqui no Salmo 136, há 26 versículos e cada versículo termina com a mesma afirmação. Teu amor inabalável dura para sempre. E isso para sempre é Olom. Agora, ele colocou Olom na mente do homem. Lembre-se de que seu nome dura para sempre, que é o meu nome para sempre. O que ele colocou na mente do homem? Seu nome é ele mesmo. Seu nome para sempre é eu. Esse é o ser imortal que criou o universo. Seu amor constante dura para sempre. Então, na mente do homem veio o próprio Deus, que sou eu. Esse é o Senhor. Não existe outro Deus. Se você pudesse acreditar apenas por um momento, enquanto está sentado aqui, você está consciente de ser, a consciência de ser é na verdade dizer, sem o uso de palavras, eu sou. E isso é Deus. Se você pudesse acreditar que é aquele ser maravilhoso ao qual ele escolheu se entregar, todo o seu mundo mudaria. Você verá tudo de forma diferente. Sentir que sou querido. A pessoa comum no mundo sente que é indesejada, que é desconhecida. E ainda assim você é conhecido e amado pela única presença que importa no mundo. Isso é quem você realmente é. Você é o ser que Deus tanto amou, ele realmente se tornou você para que você se tornasse Deus. Então, quando você diz que eu sou, isso é Deus, e não existe outro Deus. Agora, no pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um único todo, e aquele tempo concentrado no qual todas as gerações de homens e experiências estão fundidas e do qual todas elas surgem é chamado de eternidade. O sentido predominante da palavra Olom é permanente. Significa o contínuo em oposição ou em contraste com o tempo fragmentário que passa rapidamente. Isso é algo que é para sempre. Então, ele colocou para sempre, que é ele mesmo, em você.
Então, Blake poderia dizer honestamente que todas as coisas existem na imaginação humana. Então, quando você dormir esta noite, embora não consiga pagar o aluguel, embora possa pensar que é desconhecido e indesejado, pense neste pensamento. Você não é apenas conhecido, mas também conhecido pelo único ser que realmente importa. E isso só sendo tão cuidado que ele se tornou você. Ele habita em você como sua maravilhosa imaginação humana. Quando você diz, eu sou, isso é Deus, não existe outro Deus. E esse é Deus para todo o sempre. Esse é o você imortal que não pode morrer. Eu poderia cortar sua cabeça agora mesmo e ver o corpo virar pó ao colocá-lo nas chamas. No entanto, você não pode morrer. Isso é apenas uma máscara que você usou quando te vi. Mas você, o verdadeiro você não pode morrer, é eterno porque é Deus, o verdadeiro você. Se você pudesse captar esse sentimento, todo o seu mundo mudaria, você se sentiria importante, se sentiria querido. Procurado por quê? O governo? Não, isso não é nada. Isso é transitório. Todas as coisas passam. Mas este que tanto te amou não passa. Ele simplesmente amou você tanto que ele realmente se tornou você. E ele é o ser eterno no mundo. Você se concentra nisso e todo o seu sentimento muda em relação ao seu valor neste mundo, quem você realmente é e o que você representa, ou você é o escolhido, você é o eleito. Deixe-me compartilhar com vocês algumas cartas que chegaram esta semana. Vejo alguns deles aqui que os escreveram. Uma senhora escreveu dizendo que se encontrava na piscina e flutuava de costas. E ela decidiu nadar de costas de uma ponta a outra. E ela disse que eu senti que tinha bebido muito vinho. E eu me senti realmente ao ponto da capacidade. E eu gritei. Já comi muitos porcos. E então fiquei envergonhado por ter bebido tanto vinho que nem minhas palavras tomaram o rumo certo. E eu me corrigi e disse vinho. Eu disse, gosto de uma bebida, mas não é vinho. Eu gosto de algo mais forte. Não sou dado a beber em excesso, mas quando bebo gosto de algo mais forte, mas aqui foi vinho. E estou flutuando na água da minha própria piscina. Então ela disse, senti sua presença. Eu não vi você. Eu não poderia dizer a ninguém, eu vi você. E agora não posso realmente dizer que você era outro. No entanto, aqui, eu sei que você estava presente e você e eu somos um. Nós somos um. Então, eu não poderia mais usar a palavra nós. Terei que dizer eu. No entanto, sei que você e eu somos um e não posso dividir isso e dizer nós, somos simplesmente eu. E então eu acordei. Bem, ela captou perfeitamente. Para onde você acha que irei quando partir nesta parte do tempo? Se o céu está dentro de você, e é para lá que estou indo, todas as minhas experiências completaram a jornada neste mundo de lágrimas. Para onde posso ir senão dentro do céu e o céu está dentro de você? Leia o capítulo 17 do livro de João. Eu habito neles, em todos, e somos um, assim como tu e eu somos um. E quero dizer isso, sério, somos um porque só existe um Deus. Então, quando você acorda e é o Pai do Filho unigênito de Deus, você é Deus. Então, para onde você vai? Mas voltando à sua fonte, que é Deus. E então, ela sentiu minha presença e mesmo assim você não era outro que eu pudesse ver, não poderia me referir a você como algo, como outro. Eu não conseguia nem usar o plural e dizer nós, mas sabia que éramos um. Eu senti sua presença. E ainda assim é o meu próprio ser. Então, no final, Deus desempenhou todos os papéis. Não há nada no mundo além de Deus, Ele concebe toda a peça. Ele desempenhou todos os papéis de seu nome para sempre, é eu. Você diz,
eu sou, não é? Bem, isso é Deus. Eu digo, eu sou. É o mesmo Deus, não é outro Deus. Então, aqui nesta história maravilhosa, mas oculto, a palavra Olon significa esconder-se. Significa esconder. Significa esconder-se. Também significa o rapaz, o jovem, o jovem, o jovem, e ele colocou Olon na mente do homem. O que ele colocou na mente do homem? Só existe Jesus Cristo, mais dívida a palavra. Jesus é o Senhor, sou eu. Cristo é seu filho, é o filho do Senhor. E esse Cristo é Davi. Ele é o cara. Então, quando ele está diante do rei, o demente rei Saul e Saul lhe perguntam: de quem você é filho, homem? Ele primeiro perguntou ao seu tenente, Abner. Ele disse a Abner: de quem é esse filho? Tal como vive sua alma, ó rei, não posso dizer. Pergunte de quem é filho esse jovem. E então, quando você não conseguiu descobrir, ele o leva diante do rei com a cabeça do gigante na mão. E então o rei se dirige a Davi. Ele disse: de quem você é filho, jovem? Ele disse que eu sou filho de Jessé. O filho de Jessé. Bem, Jessé quer dizer que eu sou. Estou lhe dizendo, eu sou o filho de Deus. A palavra Jessé significa eu sou, em qualquer forma do verbo ser. Significa que Jeová existe e Jeová é, e Od-Reivá o rei, o que realmente significa que eu sou. Ele está lhe dizendo, eu sou o filho daquele cujo nome para todo sempre é eu sou. Quem está diante de você? Bem, quem ele colocou na mente do homem? Ele colocou a si mesmo e a seu filho na mente do homem. Então, Paulo, ao fazer a descoberta, poderia dizer: vocês não percebem que Jesus Cristo, que é o Senhor e seu ungido, seu Filho, está em vocês? E no final dos tempos, seu propósito é revelado. O propósito de Deus é dar-se a nós literalmente. Então, no final, você acorda e seu filho te chama de pai. Você conta a história daqueles que ele lhe deu, de tudo o que ele tem, para que você possa trazê-los a um certo nível de consciência. E então você parte, e para onde você vai? Para o céu. Pois onde está o céu, se não dentro? Então, quando ela disse: não posso dizer nós, só posso usar o pronome pessoal no singular, eu, e ainda assim senti sua presença, sabia que éramos um, mas não posso usar a palavra, nós, eu sou tanto você, não posso dizer nós. É isso que estou tentando lhe dizer. Então, chegamos ao fim e a jornada acabou. Eu sou simplesmente seu maravilhoso, eu sou. Então, no final, quando a cortina de todo o drama se fecha, Deus que concebeu tudo, representou tudo e perdoou tudo. Perdoou a todos porque desempenhou todos os papéis do mundo. Agora, outra carta e ele está aqui esta noite, diz que ao longo dos meus anos, usei a imaginação para alcançar os meus objetivos neste mundo. E ainda assim descobri que usei minha imaginação e esqueci completamente o incidente. Então aconteceu e eu colho os resultados. E não consigo superar a crença de que fui eu, intelectualmente, quem fez isso. E então, esqueço completamente que foi a imaginação que fez isso. Imaginei que seria feito e depois larguei. E então, no intervalo de tempo, aconteceu. Sou confrontado com as evidências, mas aqui estou preso porque não consigo superar a crença de que fui eu quem fez isso intelectualmente. E ainda assim me lembro de ter feito isso na minha imaginação. Depois ele cita diversas passagens adoráveis das Escrituras. Ele citou o capítulo 20 de Números. Ele citou o dia 8 de Deuteronômio, ele citou o dia 10 de Isaías. E o 7º dos Juízes. Se você ler essas histórias, o Senhor está tentando convencer Israel de que Israel não fez isso, que o Senhor fez isso.
Então, no livro dos Juízes, ele disse: agora estou preso. Não consigo entender esse teste que o Senhor deu a Israel no livro de Juízes. Você lerá isso no capítulo 7. Ele está prestes a conquistar Midian para Israel. E assim, a chamada foi feita e 32.000 responderam. Agora ele lhes deu 2 testes. O primeiro teste foi baseado no medo. E 22.000 deles confessaram que estavam com medo. Então, eles foram liberados do serviço e mandados de volta para suas casas. Ele ainda tinha 10.000. Ele pensou que isso seria demais para Israel dizer: conseguimos. Mas se eu puder reduzir esse número de 10.000 para apenas um esqueleto contra as poderosas hordas de Midian, eles não poderão dizer que meu poderoso exército fez isso, mas o Senhor deve ter feito isso. Então, ele lhes deu um segundo teste. Qualquer um que pudesse lamber a água como o cachorro lambe a água. E então todos tiveram que fazer a prova em um riacho corrente, e quem caiu de joelhos foi desclassificado. Aqueles que colocaram as mãos em concha e beberam das mãos, estando constantemente alertas, estavam bebendo água. Lembrem-se que a senhora disse que estava flutuando na água e estava cheia de vinho. O primeiro sinal em João é virar a pedra e enchê-la de água e depois transformar a água em vinho. Existem 3 níveis de consciência, e existe um fato sólido e objetivo, a realidade, e então a água é o significado psicológico das escrituras, e então vem o vinho, a compreensão espiritual dele. Então aqui apenas 300 colocaram as mãos em concha e beberam dele. E eles são deixados de lado, pois eram os únicos que seriam levados para conquistar todas as hordas de Midian, que Israel não poderia dizer pelas minhas próprias mãos fortes: eu consegui. O que isso significa? Isso é uma parábola. Tudo isso são parábolas. É uma parábola de vida para todos nós. Nutrição espiritual. Ele é obtido por aqueles que, enquanto percorrem os caminhos normais e naturais da experiência, se alimentam à medida que ela chega. E há quem pense que deve haver uma ocasião especial, um retiro para minha meditação, um afastamento do mundo. Na verdade, devo me separar e ser algo totalmente diferente para que o Espírito de Deus venha sobre mim. Posso lhe dizer que eles vão esperar e esperar e esperar por incontáveis anos e isso não acontecerá dessa forma. Cuide dos negócios de seu pai, vá ao mercado e faça o que estiver fazendo, mas lembre-se sempre do Senhor. Então, eles colocaram as mãos em concha, mas estavam alertas. Eles não se ajoelharam e enterraram a cabeça na correnteza. Eles colocaram as mãos em concha e estavam alertas, pois estavam em uma viagem. 300. Então, ele reduziu de 32.000 para 300. Então, eu digo a ele: você sente que recebe o crédito por sua realização intelectual e sabe por experiência própria que recebeu isso com um ato imaginal, e então esqueceu o ato imaginal. Mas o ato imaginal não se esqueceu de si mesmo. Aconteceu e você colheu a colheita do que tinha feito, imaginavelmente, sabendo que não o realizou realmente com seus próprios poderes intelectuais. Bem, volte a ver agora. Você não precisa de nenhuma retirada deste mundo para se alimentar espiritualmente. Absolutamente nada. Você acha que precisa de alguma ocasião especial? Se você precisa de um pequeno retiro onde possa meditar, você tem um conceito errado de Deus, pois Ele está em você. Onde você vai encontrá-lo mais do que onde você pode encontrá-lo onde quer que esteja? Se você estiver em um bar, Ele está presente. Não importa onde você esteja esta noite, Ele está presente em você. Ele não está em nenhum lugar santo do mundo, onde quer que você esteja esse é o lugar santo. Não há catedral no mundo. Nenhum lugar chamado santo, chame-o de cemitério santificado. Cemitério de quê? Ele está sepultado em você, você é o sepulcro onde Deus está sepultado. Ele não está enterrado em nenhum cemitério deste mundo. Ele nunca foi.
Ele está enterrado no crânio do homem. É onde ele está enterrado. Então, uma senhora agora escreve de São Francisco e disse: Você sabe, eu tive um sonho muito estranho e não consigo entender. Eu conheci você e aqui você está expondo as Escrituras. E então você veio até mim e me abraçou e eu te afastei. E eu disse: Não, Neville. O que eu fiz, eu não sei. Ela não diz isso em sua carta. E então ela disse: Eu disse a ela: Você sabe, eu teria me casado com você. E ela disse: Mas eu sou casada. E eu disse: Sim, eu sei, mas chegará o dia em que você saberá que Jerry é o marido dela, e eu somos um. Não é uma união de sexo. É uma união do meu ensino. Tome meu jugo sobre mim e aprenda comigo, pois meu jugo é o ensinamento. Então, ela adora. Ela tem os registros porque ela mesma os fez na última reunião em São Francisco. Então, ela fez 10 e me disse que toca várias vezes e ele fez outras antes disso. Então, eles devem ter talvez 30 ou 40 dessas gravações. Mas ela ainda não absorveu isso porque não poderia ter dito não. Não haveria sexo nisso. É uma união com Deus. Pois estou lhe dizendo que me tornei um com ele quando ele me abraçou. Então, não somos mais dois. Como disse meu amigo, não posso usar o pronome nós, usarei agora o singular, eu, e ainda assim sinto sua presença e sou você. E ainda assim não perdi minha identidade. E posso dizer por experiência própria que somos todos iguais em termos de identidade, quando isso acontece, há uma mudança radical na forma. Não é esta forma. É espírito. Agora pegue essas palavras e veja se você não fica chocado com elas. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me criou no início do seu caminho. O primeiro de seus atos antigos. Veja a palavra início, no início do seu caminho. E esta é a definição dada na concordância de Strong. Abanar a cabeça, o topo. O começo é quando essa sua cabeça vibra, então você pensa que isso é o fim, e só então é o começo. Quando sua cabeça vibra tanto que você pensa que é isso, significando para si mesmo, nunca tendo experimentado nada comparável a isso, que este é o fim do que o mundo chamaria, agora, você está morrendo. Longe de morrer, o Senhor balançou a cabeça. Ele vibrou a cabeça. E essa vibração te acordou. Quem ele acordou? Se você fosse perguntado, quem ouviu? E quem realmente foi acordado quando ouviu e sentiu? Você responderia, eu. Estou acordado. E quem se encontrou dentro do túmulo e sabia que era o seu próprio crânio? Você responderia eu. E quem então saberia como sair? Você diria eu. E quem saiu? Você diria, eu. E quem encontrou a criança e sabia que era sua? Eu. Então, o eu está enterrado ali e é Deus. E isso vem com a vibração da cabeça quando toda a cabeça começa a tremer. É o balançar da cabeça. Rosh, temos um ano novo. Falamos de Rosh Hashanah. Rosh é o balançar da cabeça. Não é mais um ano que passa e eu marco no calendário e vou para mais um ano. Esta é uma era totalmente nova quando a cabeça balança. Você pode marcar ano após ano, nós chamamos isso agora de ano de 1972. E os judeus falam do ano deles, que remonta a mais de 5 séculos, ou seja, 5.000 anos, mas esse não é o Rosh do Rosh Hashanah de que as escrituras falam. Fala do balançar da cabeça, do topo. E então continua dizendo o primogênito, o primeiro fruto, todas essas são as definições dadas ao Rosh. Quando a cabeça começa a tremer, você sai e nasce do topo. Você nasceu de Deus. E todos os fins passam pelas origens. Então,
se a origem é Deus, o fim é Deus. É Deus quem nasce. Então você está neste mundo. Você agora é apenas uma extensão do Senhor, pois ele se estende naqueles que nascem do alto, mas todos nascerão do alto. E é assim que Deus se expande e se expande e se expande. Então, ele colocou a eternidade na mente dos homens. No entanto, o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o início até o fim. No entanto, nesse sentido, ele revela seu propósito. Como Paulo disse, em sua carta aos Efésios. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele enviou em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho que é Cristo, que é Davi clamando em nosso coração, Pai. E olhamos para cima e ele é seu Filho. E ele te chamou de Pai. A quem ele chamou de Pai? Ele está te chamando de Deus, Pai, e Deus é seu maravilhoso, eu sou. Para quem ele está ligando? Ele está me chamando, Padre. Eu sou seu Pai e todos terão essa experiência. Então, no final das contas, como meu amigo teve a experiência, somos um. Nós não somos dois. Eu habito neles e eles habitam em mim, e somos um. Mantenha-os em meu nome, ó Santo Padre. E o amor que você me deu é o amor que você dá a eles para que eles possam ser um, assim como nós somos um. Então, eu não sou um Deus de longe, disse ele. Sou um irmão e um amigo. Mas muitos não vão acreditar. E ele recusa, cansado e fatigado, ele recusa que isso é Deus. Ele não vai acreditar. Ele não consegue acreditar que aquele de quem não gosta é ele mesmo. Ele não consegue acreditar que o homem que o roubou hoje seja ele mesmo. Ele não consegue acreditar que o homem que lhe deu o bem neste dia seja ele mesmo. Eles estão todos separados. E não estou dizendo que você será absorvido. Como suas palavras são lindamente contadas em sua carta, senti sua presença. A identidade estava lá. Não há dúvida sobre isso, mas apesar de toda a identidade, somos um, eu não perdi minha identidade e ainda assim sou, e sou você. E sua presença é uma identidade. E, no entanto, não posso usar o plural ao falar que estamos flutuando na água. Então, ela estava cheia de vinho. Não nos é dito nas cartas de Paulo a Timóteo. Não bebas mais água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas muitas enfermidades? Não absorva constantemente a lei e aplique apenas a lei para obter as coisas neste mundo. De agora em diante, deixe-o virar vinho, deixe-o virar espírito, para que se torne parte de você. Então você bebe vinho, não aquela garrafinha de vinho, embora eu goste muito de vinho. Eu amo isso. Hoje bebi minha garrafa cheia de vinho com um pouco de queijo no almoço e desfrutei muito de um pouco de vinho e, um pedaço de Édom. Gostei muito, mas esse não é o vinho mencionado nas Escrituras. O vinho é a transformação da água em vinho. Essa lei psicológica é para sempre. Aplique-o para se tornar o homem, para se tornar a mulher que você deseja ser. Mas é suficiente, depois de um tempo, tornar-se isso, tornar-se aquilo, tornar-se o outro, colocar sua esperança totalmente na graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo dentro de mim. Quando o Pai é desvelado e só pode ser desvelado ao seu Filho que te revela como seu Pai. E essa é a história. Então, ele colocou, sim, eu usaria a palavra eternidade. Eu uso a palavra mundo. Pois ele colocou tudo dentro de você. Você não precisa sair de si mesmo para encontrar alguma coisa. Você encontra isso dentro. E ao aplicar o princípio, você descansa depois de ter feito o que deveria fazer e deixa acontecer.
Mas não esqueça o que meu amigo disse tão sabiamente, ao citar essas passagens das Escrituras, que ele acha isso tão difícil, treinado como é. Ele é graduado na faculdade. Ele é um psiquiatra profissional, ensinando psiquiatria para muitos, e acha difícil não afirmar que seus próprios poderes intelectuais fizeram com que isso acontecesse. Embora ele se lembre de que houve um momento em que ele, não intelectualmente, mas quando imaginou o estado ao negar a evidência dos sentidos, ao negar a razão ou a razão não entrou nisso, porque ele negou o que está fazendo agora na imaginação e tendo feito isso, ele esqueceu. E então, em boa hora, aconteceu neste mundo e ele colheu a colheita do que fez na imaginação. Mas ele disse, acho muito difícil, treinado como sou, não receber o crédito. E é exatamente contra isso que essas passagens que ele citou nas Escrituras são contra. Eles não darão o crédito a quem ele pertence. Eles assumiram isso para si mesmos, seu próprio estado intelectual inchado. E toda esta vasta cena é tão diferente daquilo que o mundo acredita que seja. Todo o vasto mundo. Não tenho tempo esta noite para desenvolvê-lo, e farei isso na segunda-feira, para mostrar a vocês que tudo neste mundo, neste nível, é tão diferente do que existe no próximo nível superior, e o homem não pode acreditar até que tenha tido essa experiência. Ele não consegue acreditar que não é isso que parece, mas vou mostrar para você na segunda-feira. Mas ouça o versículo mais controverso do livro de Eclesiastes, o versículo 11 do 3º capítulo. E Deus colocou a eternidade na mente do homem. No entanto, para que os homens não possam descobrir o que Deus fez, desde o início até o fim. Mas na plenitude dos tempos, mostra-o àqueles a quem agora chega no fim dos tempos. Ele não os condena ao silêncio. Eles podem ir e contar, da melhor maneira possível, exatamente como aconteceu. Então, quando Eclesiastes nos diz que nunca descobriremos, agora, no final, você descobre o propósito de Deus. Você encontra o mistério dele, e o mistério dele é realmente, literalmente, entregar-se a nós. Esse é o seu amor inabalável para sempre. E isso é para sempre. E o teu nome durará para sempre. Isso é bom. A palavra eterna, ele fez uma aliança eterna comigo. Essa palavra é Olom. As últimas palavras de Davi no segundo livro de Samuel, capítulo 23. E ele fez comigo uma aliança eterna. E essa palavra é Olom. É para sempre e para sempre. E assim, ele será agora uma testemunha para todas as gerações. Ele sempre virá naquele momento determinado, quando eu precisar ser revelado sobre quem eu sou. E então ele se levantará e aqui, eu olho para o rosto do meu filho, mas sei que as Escrituras me disseram que ele era o Filho de Deus, mas não tenho nenhum sentimento de Deus como outro. Ele se tornou tão eu que sou seu pai. Então, ele estava perfeitamente certo ao dizer: não posso usar o plural. Não posso dizer que somos o pai dele. Ele se tornou tão eu que sou seu pai. E então, ela na flutuação cheia de vinho, e posso dizer a ela, não fique envergonhada porque você disse que está cheia de porcos. O porco tem sido o símbolo do Salvador ao longo de todas as gerações. E então, você comeu. Você comeu o sangue dele. Você bebeu o sangue dele e comeu a carne dele, o que significa que você realmente absorveu o ensinamento. É assim que você come. Você come absorvendo o ensinamento. Agora, outra amiga minha, ela está aqui esta noite e escreve, mas aqui tive esta visão. Estou numa catedral e há um coro enorme. E há 2 pessoas presentes escrevendo anúncios da minha morte. E eu digo, mas não estou morto, olha, estou vivo, mas estão todos escrevendo anúncios, anunciando a minha morte. Então o grupo coral irrompe neste glorioso aleluia. Este cântico de louvor, aleluia, louve a Jeová. Isso é o que a palavra significaria.
E eu me juntei ao refrão cantando minha própria morte. Morte de quê? É a morte ao seu nível. Morte a este nível. Ela se junta ao grupo coral cantando sua própria saída deste nível, passando para outro nível. Então, estou lhes dizendo, todos vocês estão despertando. Minhas cartas agora estão se tornando cada vez mais nessa linha. Esta semana, devo ter recebido pelo menos 2 dúzias. Tive que dar um hoje para um amigo meu responder, por favor me responda porque não tenho tempo. E ainda assim tenho fome das cartas. Mas se exige uma resposta, e este exigiu, uma interpretação, porque eles não estão aqui, estão a milhares de quilômetros de distância. E naturalmente isso tem que ser respondido. Mas você que está aqui, posso responder suas cartas da plataforma. Mas viriam, como meu amigo de São Francisco, ainda não respondi. Já está aí há 10 dias, mas posso chegar neste fim de semana, mas tenho tanta coisa para fazer em casa com minha esposa que não tenho tempo para responder cartas. Se eu pudesse respondê-las da plataforma, seria uma ajuda tremenda. Então aqui, espero ter convencido você esta noite de como você é maravilhoso por ter sido escolhido. Não por algum chefe de governo. O que importaria esta noite se você tivesse a medalha de Stalin? E muitos receberam esta medalha de Stalin e a medalha de Hitler. Bem, você deveria derreter. Mas para ser escolhido pelo Criador do Universo. Ele te amou tanto que se tornou você. E seu nome é para todo o sempre. E o nome dele é eu, e está enterrado em você. Isso é Deus em você. Durma com a sensação de ser tão desejado, de ser tão escolhido, de ser o eleito, e você não poderá se levantar sentindo-se indesejado e rejeitado neste mundo. Agora, vamos entrar no silêncio.